Olá, turminha linda, turminha do oitavo ano A, oitavo ano B, tudo bom com vocês? Como foi a semana? Foi boa? Eu espero que sim, que todos estejam bem. E assim, para o nosso dia, eu desejo um dia bem abençoado, uma sexta-feira bem cheia de paz, de que Deus possa estar presente na vida de vocês, na vida da família de vocês, tá certo, meus amores? Que seja uma sexta-feira bastante proveitosa, de conhecimentos, tá bom? Estamos encerrando a semana, né? A nossa semana, e no qual hoje nós temos uma proposta de análise linguística, que é a gramática. Hoje a nossa proposta de língua portuguesa será apenas uma aula direcionada para a gramática, tá bom? Porque, meus amores, na atividade de vocês, nós iremos dar continuidade naquela atividade da semana da aula passada, que no caso foi falando sobre o gênero textual petição. Aí vai cair questões que vai envolver a gramática. E o que vem a ser o conteúdo da gramática que nós iremos estudar hoje? Hoje nós iremos aprender ou revisar. Tem alguns alunos que já sabem sobre esse conteúdo. Já tem outros que não sabem. Os que já sabem, ótimo. Vai apenas revisar, refrescar a memória. E os que não sabem vão aprender. Ele é um conteúdo simples e fácil, tá bom? Nós iremos aprender o que são pronomes, o que são modo verbal, mas para me compreender o que é um modo verbal, eu preciso compreender o que é um verbo, né? Eu já expliquei para vocês o que são verbos, mas hoje nós vamos focar em modo verbal, tá bom, turminha? Antes de nós iniciarmos a aula em si, eu gostaria muito de pedir para vocês assistir o vídeo completo, não avançar, porque eu sei que tem alguns espertinhos aí que avança para ver logo a página da atividade, tá bom? E se vocês fizerem isso, vocês não vão conseguir responder a atividade de vocês, gente. Como é que eu compreendo, como é que eu vou saber responder uma atividade se eu não assisto uma explicação? Se eu não compreendo o conteúdo? Não, gente, não adianta vocês responderem uma atividade só por responder. Não adianta, vocês têm que também se autoavaliar. Se vocês estão aprendendo, que tipo de ser humano eu sou, né? Eu também me avalio desta maneira. Porque eu tenho que usar a minha consciência. Se eu não demonstro interesse em aprender, só quem está perdendo são vocês, né? Eu tenho por certeza absoluta que cada um tem um sonho, né? Cada um pretende se tornar profissionalmente, né? Ter uma profissão, ou seja, pretendem ter um futuro melhor, querem ter uma boa profissão. Então, tudo, gente, exige sacrifício e esforços, não é? Então, nada é fácil. E para vocês conquistar os sonhos de vocês, os objetivos de vocês, exige um pouquinho de sacrifício, no qual vocês têm que estudar, buscar aprender, ser um aluno pesquisador, ser um aluno interessado, comprometido. Então, tudo isso favorece para vocês se tornarem um ser humano bem realizado, bem sucedido, tá bom, turminha? Então, vamos lá para nossa aulinha,
que é pronome. Primeiro, nós vamos aprender o que são pronomes, tá bom? Eu vou ler a definição, vai sair aí embaixo, né? E depois eu vou explicar com as minhas próprias palavras e vou apresentar exemplos para vocês compreenderem, tá bom? Vamos lá, turma. Pronomes são... Os pronomes representam a classe de palavras que constituem ou acompanham os substantivos. Então, pronome, ele faz parte da classe gramatical que ele vai acompanhar ou modificar ou substituir o substantivo. Tia Leidiane, eu não sei o que é substantivo. Gente, substantivo é nome dado a todo ser. Pode ser objeto, nome de pessoas, nome de lugares, nome de ruas, ou seja, é todo nome dado a um ser, sentimentos. Se eu digo, Ana é legal, quem é o substantivo aí? Ana, né? Ana é o nome de uma pessoa. Então, os substantivos são isso, nomes dados a um ser. Pode ser nome de pessoas, nome de lugares, nome de objetos, de animais, de sentimentos, de ruas, de bairro. Ou seja, o pronome, ele vai acompanhar o substantivo ou vai substituir. Eu vou dar um exemplo em que o pronome, ele vai substituir o substantivo. Prestem atenção. Mariana fez uma excelente prova. Ela estudou bastante. Então, se vocês observar, lá na partezinha que estava falando, ela estudou bastante, eu poderia ter colocado Mariana estudou bastante. Porém, eu substituí o substantivo Mariana pelo pronome ela. Ou seja, o pronome, ele pode substituir o substantivo, no qual o pronome ela aí é um pronome pessoal. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, ou seja, pronomes pessoais, tá certo? Agora eu vou dar um exemplo para vocês em que o pronome ele vai acompanhar o substantivo. Esta caneta é minha. Esta caneta é minha. Quem é o substantivo aí? Caneta, né? Que é um objeto. Aí, cadê o pronome, professora? Esta. Ou seja, esta caneta. O pronome esta está acompanhando o substantivo caneta. No qual esse pronome aí, ele é um pronome demonstrativo. Esta eu estou mostrando. Esta caneta é minha. E hoje nós vamos focar, dar ênfase em dois tipos de pronome. Já aprendemos o que é pronome. Agora vou apresentar para vocês quais vão ser os pronomes que nós vamos dar ênfase. Tá ok? Turma, existem 7 tipos de pronomes, que vão ser pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Mas, como eu havia dito, nós vamos dar ênfase apenas em 2 tipos de pronome, que vai ser o pronome de tratamento e o pronome demonstrativo, porque na atividade de vocês vai cair uma questão referente a esses tipos de pronome, tá bom? Vamos lá.
Nós iremos iniciar com o pronome de tratamento. Eu vou ler a definição, vai sair aí, depois nós vamos entender com as minhas palavras, tá bom? Ó, pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento são termos respeitosos, empregado normalmente em situações formais. Mas como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Ou seja, o que vem a ser o pronome de tratamento? Ele é um tipo de pronome que eu vou utilizar em linguagens formais. Aquela linguagem que eu vou utilizar com pessoas, como é que eu posso dizer? Pessoas da autoridade, pessoas que exercem assim um cargo elevado, no qual ao eu me direcionar a esse tipo de pessoa, eu tenho que saber o tipo de linguagem. Eu não vou chegar para um juiz e falar com o juiz a mesma maneira que eu falo com os meus colegas. Existe um tipo de linguagem diferente entre essas duas pessoas. Com os amigos da gente, a gente se sente íntimo. A gente fala em gíria, chama o apelido dele. O apelido que eu digo é se ele tem um nome de Emanuela, pronto. Uma amiga minha tem o nome de Emanuela, eu vou chegar a Manu, ou seja, eu vou ter uma certa intimidade com aquela pessoa. Já com o juiz, eu vou utilizar uma linguagem formal. Então, o pronome de tratamento, ele vem ser aquele que eu vou utilizar um termozinho respeitoso ao ser direcionado a uma determinada pessoa. Falou, como todo caso tem exceção, o você eu posso utilizar em todo tipo de linguagem, tanto na formal como na informal, tá certo? Agora, quais são os pronomes de tratamento? Quem vai ser os pronomes aí de tratamento? Os termozinhos que vai indicar, vai substituir ou vai acompanhar o substantivo. Vamos ver quais vai ser os pronomes de tratamento. Pronto, turminha, nós temos como pronome de tratamento o você, senhor, senhora, vossa excelência, vossa magnificência, vossa senhoria, vossa senhoria, vossa majestade, vossa alteza, vossa santidade, vossa eminência, vossa reverendíssima. Ou seja, esses são tipos de pronomes no qual são pronomes de tratamento, que cada um desses tipos de tratamento ele pode ser utilizado para um determinado tipo de pessoa, no qual eu vou apresentar agora para vocês. O você eu vou utilizar para que tipo de pessoa? Pronto, o você eu posso estar utilizando tanto na linguagem formal, como também na linguagem informal. Posso estar falando nos dois tipos de linguagem. O senhor e senhora, é um tratamento formal e respeitoso usado para pessoas mais velhas, ou seja, geralmente quando vocês vão se direcionar a pessoas mais velhas, vocês vão falar o quê? Senhor, senhora, não é? O vô de vocês, a mãe de vocês, os pais de vocês, geralmente vocês usam esse tipo de pronome, esse pronome de tratamento. Vossa excelência, onde é que eu vou utilizar esse vossa excelência? Usado para pessoas com alta autoridade, como presidente da república, senadores, deputados, embaixadores, não é? Então, vossa excelência geralmente são utilizados para esse tipo de pessoas. Vossa magnificência, usado para reitores de universidade. Vossa senhoria, empregado nas correspondências e textos escritos. Vossa majestade, utilizado para reis e rainhas. Vossa alteza, utilizado para príncipe e princesas. Vossa santidade, utilizado para o papa.
Vossa Eminência, usado para cardeais. E Vossa Reverendíssima, utilizado para sacerdote religioso em geral. Ou seja, para cada tipo de, como é que eu posso dizer, uma certa autoridade, eu vou ter uma linguagem referente, um pronome de tratamento diferente. Tá bom, turminha, vocês entenderam o que é pronome de tratamento? Eu espero que sim, tá bom? No qual, lá no gênerozinho, lá petição, lá no texto, lá teve um pronome lá, teve lá pronome de tratamento, tá certo? Agora nós vamos para os pronomes demonstrativos. O que vem a ser um pronome demonstrativo? Como a própria palavra já está falando, demonstrativo, de demonstrar. Vamos lá, turminha, prestem atenção na definição. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Ou seja, quando eu quero pronome demonstrativo, como eu falei, ele já está dizendo ali, para mim demonstrar algo, para mim demonstrar a posição de um determinado elemento, ok? Quais vai ser os pronomes demonstrativos? Então, turma, eu tenho como um pronome demonstrativo, ó, esta, essa, aquela, este, esse, aquele. Aí podem, lembrando que os pronomes eles podem sofrer alterações, sendo de acordo com a frase, dependendo do substantivo que ele vai acompanhar, né, para ter uma concordância. Esses pronomes demonstrativos, eles podem haver modificações em número. Quando eu digo número, eu estou dizendo plural e singular. Quando eu digo gênero, ele também pode haver mudança no gênero, eu estou falando do masculino para o feminino. Ó, se vocês observar, o esta, o essa e aquela, ele pode sofrer modificações no número, porque ao passar como eu falei para vocês, o esta, o essa e aquela está no singular. E ele pode sofrer uma modificação para o plural, que ficaria estas, essas e aquelas, não é? E no caso, ele também pode sofrer modificações quanto ao gênero, do feminino para o masculino. Esta poderia ficar o quê? Este. Essa poderia ficar o quê? Esse. E aquela poderia ficar o quê? Aquele. E assim, estes, estas, aquelas, né? Ou aqueles. Então, esses são os pronomes demonstrativos, no qual ele pode sofrer umas alterações, umas modificações de acordo com o gênero e de acordo com o número. Mas os pronomes demonstrativos são este, esta, aquele, aquela, aquilo. Agora, turminha, eu vou apresentar para vocês frases tanto de pronomes de tratamento como pronome demonstrativo, tá bom? A primeira frase: essa camisa é muito linda. Qual é o tipo de pronome que eu estou utilizando aí? Essa camisa é muito linda. É um pronome de tratamento ou é um pronome demonstrativo? É um pronome demonstrativo. Estou dizendo essa, eu estou demonstrando. Essa camisa é muito linda. Ok? Então, esse pronome aí, ele é um pronome demonstrativo. Vamos para o próximo exemplo. A senhora deixou o casaco cair na rua. Que tipo de pronome é esse daí? É um pronome demonstrativo ou é um pronome de tratamento? É um pronome de tratamento, né? Senhora, no qual com certeza eu estou falando com uma pessoa mais velha, né? A senhora deixou o casaco cair na rua. Então, esse tipo de pronome é um pronome de
tratamento. Vamos para outro exemplo. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. Você. Que tipo de pronome é esse daí? Você. Então, se eu observar, você, ele é um pronome de tratamento, né? O você, no qual eu posso estar utilizando o você, tanto em linguagens formais como linguagens informais, não é? E vamos agora para o nosso último exemplo, ó. Aquelas bicicletas são boas. Aquelas. Então, que tipo de pronome é esse aí? É um pronome de tratamento ou é um pronome demonstrativo? Ele é um pronome demonstrativo. Eu estou demonstrando. Aquela bicicleta são boas, não é? Então, turminha, esses foram os tipos de pronome que nós aprendemos hoje ou revisamos, que foram o pronome de tratamento e o pronome demonstrativo. Agora, turma, nós vamos aprender os modos verbais, tá bom? O que vem a ser um modo verbal? Verbal vem de verbo. Verbos são ações que praticamos. O verbo, ele pode ser ações, pode ser estado ou pode ser fenômenos da natureza, no qual o verbo em si, ele apresenta modos verbais, ok? Primeiro, eu vou dizer uma frase com um verbo. A menina gosta de cantar. Dentro dessa frase aí, tem uma ação, tem um verbo, gostar, não é? Então, ela praticou uma ação, ela gosta de cantar, né? O cantar também, gostar e o cantar. Então, turminha, verbos são ações. E o verbo, ele vai apresentar modos verbais, que são 3 tipos de modo verbal. Vamos aprender cada um deles. Pronto, turminha. Nos modos verbais são 3, que são o modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Nós vamos aprender a definição de cada um com exemplos em frases, tá certo? Vamos primeiro para o modo indicativo. O que vem a ser o verbo no modo indicativo? O modo indicativo transmite uma ação certa e real. A pessoa falante apresenta uma posição de certeza e segurança, exprimindo a ação com precisão. Ou seja, quando numa oração, numa frase, eu vou expressar uma certeza de algo, que aquilo realmente é real, é verdadeiro. Pronto, um exemplo. Eu gosto de chocolate. Então, eu estou expressando aí uma certeza, ok? Outro exemplo de verbo no modo indicativo. Ensino na escola Coronel Vigílio Távora. Ou seja, aí está expressando uma certeza. Eu ensino na escola Coronel Vigílio Távora. Outro. A mãe fazia lindos vestidos para complementar a renda familiar. Ou seja, está dando uma certeza. Tia Leidiane, então, verbos no modo indicativo são aquelas ações que indicam uma certeza. Na primeira frase, quando eu falei para vocês, eu gosto de chocolate, eu dei uma certeza. Qual foi o verbo presente lá nessa frase? Eu gosto de chocolate, então foi o verbo gostar, não é? Na segunda frase que eu disse para vocês, ensino na escola Coronel Vigílio Távora, ensino na escola Coronel Vigílio Távora, qual é o verbo existente aí? O ensinar. A ação que eu pratico é o ensinar. E a última frase que foi: a mãe fazia lindos vestidos para complementar a renda da família. O verbo está presente na palavrinha fazia, de fazer. Então, quando indicar uma certeza, né, uma real clareza sobre algo,
algo que é verdadeiro, então eu sei que aquele verbo ele está no modo indicativo. Outra dicasinha para vocês compreender o que é o verbo é quando eu poder colocar aquela palavrinha, ação, toda palavrinha que ela poder ser modificada em terminar em ar, ou ir. Pronto. Eu gosto de chocolate. Gosto, então gostar terminou com AR. Então, toda palavrinha que eu puder modificar ela e ela poder terminar em ar, ou ir, eu digo que é uma ação, é um verbo. Vamos agora para o próximo modo, que é o modo subjuntivo. Então, turminha, no modo subjuntivo, transmite uma ação possível, porém incerta, que ainda não foi realizada e que está dependente de outra. A pessoa falante apresenta uma posição de dúvida, ou seja, é quando na frase, na oração, apresentar uma dúvida, algo que não pode ter certeza. A ação lá, ela vai ser transmitida de uma forma incerta, que vai causar uma dúvida. Vamos lá para a frase. Primeira frase. Talvez eu vá na festa da escola. Então, teve uma ação aí. Talvez eu vá na festa da escola. Foi algo certeza? Não, porque tem a palavrinha talvez. A palavrinha talvez está me dando uma incerteza. Agora, qual é o verbo aí existente nessa frase? Vai ser o talvez eu vá, né? O vá quer dizer o ir. Talvez eu vou, né? Eu vá, eu vou. Então, vem do verbo ir. Palavrinha que pode ser modificada e termina com ir. Outra frasezinha que vai indicar uma incerteza. Se tudo der certo, viajaremos na sexta-feira. Essa frase aí deu uma certeza de algo? Não, né? Deu uma incerteza, ó. Se tudo der certo, viajaremos na sexta-feira. Então, no modo subjuntivo, ele apresenta uma incerteza nas ações. Agora, o que vem a ser um modo imperativo? Imperativo vem da palavrinha império, né? Mas no modo imperativo, eu vou estar fazendo um pedido, um convite, uma ordem. Então, o modo imperativo é esse, quando eu faço um pedido, um convite, quando eu estou dando uma ordem, ok? Exemplo, pegue a caneta para mim, por favor. Pegue a caneta para mim, por favor. Então, eu estou fazendo um pedido. Cadê o verbo existente nessa frase? Pega, né? Ó, pegar, né? Pegue a caneta para mim, por favor, pegar. Então, toda vez que eu der uma ordem, um pedido, um convite, um conselho também, eu digo que aquela ação, aquele modo verbal, ele está no modo imperativo. Vamos para outro exemplo. Outra frasinha no modo imperativo. Faça silêncio. Então, o faça silêncio está sendo uma ordem, né? E cadê o verbo aí? Faça, de fazer. Então, aí é uma ordem, né? Traga as caixas para mim, por favor. Então, o traga as caixas para mim, eu sei que eu estou fazendo um pedido. O verbo traga, trazer. Então, meus amores, modo imperativo é isso. Quando eu estou expressando uma ação que indica uma ordem, um pedido, um convite, um conselho, eu digo que aquele verbo ele está no modo imperativo. Então, esse foi o nosso conteúdo.
no qual eu apresentei para vocês o que são pronomes, pronomes demonstrativos, pronome de tratamento, os modos verbais, no qual na atividade de vocês vai estar apresentando o conteúdo que eu acabei de explicar. Por isso que vocês precisam compreender, para vocês não sentirem dificuldade ao responder a atividade, tá bom? E qual vai ser a atividade, professora Leidiane? Ó, no livrinho de vocês, de língua portuguesa, na página 106 e 107, questões 11, 12 e 13. Página 106, 107, questões 11, 12 e 13. Agora, gente, ó, hoje eu vou dar uma sugestão, uma colher de chá para vocês, tá bom? Para a atividade ela ficar um pouco mais leve, eu vou exigir de vocês apenas as respostas, ok? Não precisa vocês copiarem as perguntas. Vocês irão apenas copiar as respostas. Mas, meus amores, que seja algo organizado, que dê para o professor entender. Prestem atenção na grafia de vocês, na escrita. Tem resposta que eu não consigo identificar. Tem aluno que escreve a lápis. Por favor, gente. Se vocês puderem escrever de caneta, seria essencial e fundamental. Copiem de caneta e responda a lápis. No caso aí vai ser apenas resposta. Então, vocês irão estar respondendo a lápis mesmo, né? Mas no qual, em outras atividades, eu vou estar pedindo para vocês copiarem as perguntas. Só hoje que eu vou estar dando uma colherzinha de chá para vocês copiarem apenas as respostas, tá bom? E faça de uma maneira organizada. Gente, a organização é tudo na vida da gente. Fica tudo mais fácil de se entender, de ser resolvido através de uma boa organização. Eu vou estar dando aqui uma sugestãozinha, como é que seria essa possível organização para vocês, tá bom? Então, turminha, ó, para ficar assim, uma atividadezinha bem organizada, no qual vou estar exigindo apenas as respostas, isso seria uma sugestão, vocês colocar atividade de português, a data, né, o dia da semana, respostas da atividade, primeira questão, A, B, C, aí vocês vão colocar apenas as respostas, segunda questão, A, B, terceira questão, A, B, C e o nome de vocês, ou seja, vocês irão fazer de uma maneira organizada. Se eu receber a maioria das atividades de vocês bem organizadazinha, dessa maneira, dessa estrutura, nas próximas atividades elas serão apenas assim, apenas as respostas. Então, turma, essa foi a nossa proposta de atividade, essa foi a nossa proposta de conteúdo. Estarei aguardando as atividades de vocês, do horário que eu enviar o vídeo, até de 5h30 às 6 horas. 6 horas eu estarei lá divulgando a lista, a frequência de vocês. Tem casos em exceções que os pais chegam para mim num privado e explica por qual motivo o filho não poderá entregar a atividade naquele horário, tá bom? Em caso de doença, algum problema, se vocês não estiver podendo fazer a impossibilidade de fazer a atividade naquele dia, peço o pai para falar comigo, tá certo, turminha? Ó, um grande beijo, um cheiro enorme no coraçãozinho de cada um de vocês. Bom final de semana para cada um de vocês, recheado de paz, certo? E ao terminar a atividade, estarei enviando o gabarito para vocês, tá bom, turminha linda? Meus amores, compromisso e responsabilidade nas atividades. Vocês são maravilhosos. Eu confio em vocês, acredito no potencial de cada um. Então, turminha, até mais. Tchau, meus amores.